2 minutos de prosa sobre rock aqui, sobre o seu Johnny Hansen, Marcos e Ricardo Pereira da Fonseca, o Johnny Hansen. Esse é 2 minutos de prosa sobre um grande artista que esteve sempre tocando sua guitarra, elaborando suas músicas, introduzindo um pós-punk com a música eletrônica, e deixou o Harry para vocês verem no YouTube. Porra, é um prazer fazer uma homenagem a esse grande ícone da guitarra santista. Esse é 2 minutos de prosa sobre rock. Vou deixar aí vocês com um pouco de Johnny Hansen e Harry, né? Vai ser legal. E também nesse vídeo estará um pouco falando de Johnny Hansen, o meu amigo Zema e também o batera da banda do Harry. Tô indo embora. Grande homenagem a esse grande artista de Santos que faleceu em 7 de abril de 2017 e tá deixando muitas saudades. Um grande abraço à família do Johnny Hansen, que ele esteja no céu com muita luz e claridez na sua grande guitarra. Até o próximo 2 minutos de prosa sobre rock. Fala aí, rapaziada. Eu sou César de Giacomo, batera do Harry e amigo de Johnny Hansen. Cara, falar do Johnny Hansen é falar de música, é falar de parceria. Eu conheci ele nos anos 80, antes mesmo de começar a tocar, por afinidade musical. Eu acabei comprando uma batera e a gente começou a tocar junto. Ele tinha ideias diferentes de música, sempre experimentando coisas diferentes, novas. E eu me engajei com ele nessa, cara. A gente tocou junto durante muito tempo, até a formação do Harry, com o Johnson entrando, até hoje com a gente, agora com o Lee. É isso, o Johnny Hansen se foi, deixou um puta legado, deixou uma porrada de músicas que a gente ainda gosta de tocar, tem tesão em tocar. E, assim, a gente continua tocando eu, o Lee e o Johnson, a gente continua tocando juntos. Claro que agora é uma outra coisa, um outro som, porque sem Johnny Hansen as coisas são diferentes. Nunca vai ser a mesma coisa da época que ele participava com a gente como integrante da banda, autor de grande parte das músicas que a gente tocou e toca nesses anos todos. Fica uma puta saudade do cara. Quem conheceu sabe o que eu quero dizer. O cara era impagável, não tinha outro Johnny Hansen, era só ele. Muito louco, um gênio na música, músico. Ele não era um guitarrista, ele era um músico. Escrevia, arranjava, produzia. Ele tinha uma paciência e uma impaciência que fazia a coisa ficar do jeito que ficava. Enfim, fica a puta saudade da amizade, do tempo todo junto, desde das bandas iniciais da gente, como Atmosphere, Nazi, tiveram tantas. E o Harry, claro, Harry é a cereja do bolo com Johnny Hansen. Valeu? É isso aí. Ele se foi, o legado fica e a vida segue, meus camaradas. Grande abraço para todos. Eu conheci o Johnny Hansen em 1978, logo que eu cheguei aqui em Santos. Eu morava na Vergueira Stadium, uma rua, na época, nada movimentada, mas a rua paralela em direção à praia era super movimentada. E ali tinha o Círculo Operário do Embaré. E um dia, né, eu soube de um show, vai ter um show de rock lá e tal. E Santos para mim era totalmente desconhecido, não tinha rock em Santos assim,
não tinha heavy metal em Santos que eu conhecia, né? Eu cheguei sem conhecer. E ele foi a primeira pessoa, vamos dizer assim, ligada ao rock and roll, heavy metal que eu gostava, né? Do tipo que eu gostava, que eu conheci. Eu fui assistir o show dele. E em determinado momento aquelas loucuras que ele tinha o Electro Harmonix, um Big Muff, Electro Harmonix, uma Gibson e um Analog Delay da Boss, que pra mim, cara, era top das galáxias, porque eu nunca tive nem acesso a um negócio desse. Eu usava aquele famoso Sound, lembra daquele pedalzinho Sound? Que vinha com o AWA, o Fuzz e a Sirene. Uau! É isso aí. Aí eu já fiquei impressionado com aquilo, então. Depois ele fez toda aquela mise-en-scène que ele sempre fazia na época, né, de ruídos. Aliás, fazer barulho é um negócio do Hansen, cara. Desde que eu conheci, ele sempre gostou disso. Muita microfonia, muito feedback. Usava isso muitas vezes. Naquela noite, ele realmente ele se ajoelhou, né? Deixou a guitarra no chão e começou a brincar com os knobs, né? Na verdade os controles, né? De feedback e tal, do Analog Delay, e aquilo foi uma viagem sonora. Depois disso conversei com ele e tal, ele tinha recém saído do Yardbirds, né? Do Yardbirds. E essa banda, cara, que eu fui ver, que o Hans tem várias bandas. Eu não sei se não era Jean Cocteau ainda, era a banda do meio. Se algum outro que estiver falando sobre isso vai lembrar. Ele tinha acabado de sair do Yardbirds e montou. Era o Hansen e os dois irmãos, que era o batera e o baixista, que morava ali na Costa, no hotelzinho ali na esquina com a Glicério, né? Inclusive eu ia lá visitá-los, ver os ensaios e tal. Então, esse foi meu primeiro, vamos dizer assim, contato com o Hansen. Depois disso, aí a gente criou uma certa amizade e tal, e começamos a trocar informações, mas ele sempre teve os projetos dele, e eu sempre tive Vulcano. Nunca nos juntamos. Depois do evento do On Push Nama e tal, que estava mais próximo, eu acho que a gente até dividia uma sala de ensaio, eu não sei se é essa época, antes ou depois, né? Mas a gente estava muito mais próximo. Ele tinha também, além de tudo isso que eu falei que ele tinha de equipamento, ele tinha um Dualvox 100 combo, puta, sensacional. E aí, não sei exatamente em que momento que aconteceu, se o Magrão tinha saído da banda, eu não sei exatamente, quando o Hans entrou. Mas quando o Hans entrou, só tinha eu e o... Não tinha ninguém, só tinha eu. Só tinha eu, né? O Hans, só tinha eu. Quando o Hans entrou, eu já tinha um lugarzinho de ensaio lá no coração do Gonzaga, ali na Costa, que depois virou a Loft, né, ali e tal, era o Cassino Atlântico, os mais antigão aí de 83, 84, vai lembrar. E eu ensaiava lá e o Hans aparecia toda noite lá. Ele falou, cara, não tinha mais banda praticamente, tinha eu, né? Falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma banda, vamos criar uma banda, tal, não sei o quê, mas a gente vai tocar mais nervoso, mais, né, a gente vai mais pro lado do heavy metal radical, tal, não sei o quê. Eu falei, vamos, por que não? Né? Aí ele chamou, ele anunciou algumas coisas do tipo, procurando pessoas para tocar, porque só tava eu e ele, não tinha mais ninguém. O Zé Piloni. Não, o Zé Piloni ainda era o baterista do Vulcano. O Zé Piloni não tinha ido embora, que é o irmão do Laudir Piloni. Mas nessa coisa de que o Hansen chegar, fizemos algumas coisas juntos com o Zé Piloni, mas logo em seguida a gente ficou sem baterista. Que o Zé, ele fazia turno, ele trabalhava no horário de 0 hora, na Cozipa, aquela coisa toda. E ele saiu fora e tal. Aí, quem tinha? O Renato, né? Eu morava do lado do Renato Pelado. Eu morava na Vergueira Esteiro, ele morava na Aureliano Coutinho. E
Aí nós chegamos, né, pô, Renato, tal, não sei o que, eu fazia aí, pá, Vulcano e tal. E daí começou a sair as músicas. Então, por exemplo, algumas músicas já existiam, né? Umas músicas mais pesadas, já existia The Signals, que era em português, eram os sinais, Ready to Explode. Já existiam algumas músicas que já estavam naquela transição que seria demo. Aí o Hansen veio e começamos a ficar, e o Renato, né? E começamos a ficar mais, vamos dizer assim, mais próximo do que seria a demo. Mas quando a gente trouxe o Angel, né? E aí é uma história, essa história está em tudo quanto é lugar. Se alguém tiver curiosidade, tem um documentário do Vulcano. Aí lá conta a história toda com detalhe e tal. Aí que a gente viu que ele tinha aquela voz natural dele, drive. O drive dele era natural, ele não forçava para cantar, o Angel. Nada. Ele só cantava. Sem esforço nenhum. Eu falei, cara, é esse aí. A própria natureza, né, a própria natureza da voz do Angel, sem forçar drive, sem como é que é? Sei lá, natural dele, né, cara? Natural. Essa própria natureza dele fez com que as músicas que a gente já estava compondo na época, né? O Itzaba, já tinha Jet Explode, já tinha The Signals, aí veio Devil Maroof, aí com a voz do Angel começou, eu falei Angel, porque o nome dele é Ângelo. Às vezes eu não sei se eu falo Ângelo ou Angel. E com a voz do Ângelo, aí sim, a coisa ficou daquela forma em que está na demo. Aí, bom, a partir daí, nós gravamos a demo. O Vulcano já havia feito um show em 81 anos antes, em São Paulo, naquele teatro Lira Paulistana, já tinha feito um show no Lira Paulistana. Então, foi a nossa primeira estreia ao vivo com o Hansen. E a gente foi fazer um ano depois o segundo show. Nós fizemos 2 noites no Lira Paulistana, né? E tocamos as músicas do que estava na demo e o que já seria o live álbum, né? Que já estava pronto o live álbum. Aí a gente começou, aí encontramos o Renato Pelado. O Renato Pelado sempre tocou na noite e tal, né? Aquela coisa toda. O Renato não estava muito afim de fazer música ao vivo, tocar no Vulcano e tal. Ele, né, queria continuar a vida dele aí tocando e tal, no Torto, aquela coisa toda aqui de Santos. Quem sabe, quem é de Santos que está ouvindo aqui agora vai sacar que é o Torto e tal. Então tocava ali. Aí o Renato falou, pô, tem outro baterista aí? Aí tem. O Zé Piloni. O Zé, bom, não sei o que, papapá. Aí o Piloni falou, não, meu irmão, né, o Laudir. Aí veio o Laudir, aí ficou eu, o Laudir, o Hansen e o Angel. Foi esse show esses 2 noites no Lira Paulistana. Ficou nós, né, fazendo esse Vulcano e tal, e já fazendo alguma coisa que viria a ser o live. Mas depois, cara, entre gravar o live, né, e até gravar o live, nós fizemos alguns shows e um deles a gente fez em Americana, antes da gravação do live. Era eu, o Hansen, o Laudir Piloni e o José Flávio, né, que depois veio pro Vulcano, gravou o live, gravou o Blood Vengeance, Psych Possessor, e aí veio a Sociedade, aí veio um monte de outras bandas que ele fez, né? Psych Possessor mudou radicalmente e tal, mas aí a história do Zé Flávio. E o Zé Flávio foi um cara muito centrado, né? E nessa noite aí americana aí, tal, eu não sei o que rolou lá, o Zé Flávio rolou que acho que só tinha amplificador para alguma coisa assim. E o Hansen deixou o Zé Flávio fora. O Zé Flávio falou, não gostei de tocar com ele. E o Hansen mesmo era um cara que ele tinha um foco
sempre teve um foco de sucesso, né? Um foco de fama e sucesso. E ele viu que não tinha nem fama e sucesso. Não ganhamos nada, não ganhamos dinheiro nenhum nesse dia, nunca ganhamos dinheiro nenhum, gastava pra caramba. Então ele tinha esse negócio de foco e sucesso e tal. Ele falou, não, então ele saiu, aí o restante da banda vocês sabem quem é, o Zé Flávio entrou, aí fizemos as outras músicas, gravamos o live, gravamos o Band 20, Antropófago, outra história que não é mais a história do Hansen. Mas essa é a história do Hansen no Vulcano, né, no Vulcano. Depois disso, o Hansen fez vários projetos, né? Alguns que eu gostava, alguns que eu nunca gostei, alguns que eu achava até meio que não deveria nem ter feito. Mas o grande sucesso do Hansen, eu acredito que foi o Harry. E acho que alguém vai comentar o Harry aqui. Tá bom? Um grande abraço. Foi muito legal. Eu só vou deixar então uma última historinha. Talvez vocês não saibam do Hansen. O Hansen já tinha mudado para Fortaleza, se eu não me engano. Sumiu aqui de Santos, tal, sumiu da gente. Não existia esse negócio de WhatsApp que nós estamos falando aqui agora, de nada. Então, eram cartas, e mesmo assim, eu perdi o contato com o Hansen por anos. Uma vez, a gente tinha tudo telefone fixo, e era sempre o mesmo número, né? Ele tinha o mesmo número, tinha o mesmo número. Ele ligou para mim aqui, falei, pô, tô em Santos. Ele falou, pô, legal, Hansen. Pô, vamos fazer um som aí na garagem e tal, não sei o quê. Ô, vamos, Hansen, tudo bem. Como é que você quer fazer? Fazer o seguinte, cara, faz o baixo, eu faço a guitarra, tá bom? Falei, beleza. Vamos fazer o seguinte aí, eu vou aí na quarta-feira, na sua garagem aí, pode ser? Pode, Hansen, vem aí, pá. Aí chegou quarta-feira à noite e tal, ele entrou na garagem, aí ele colocou a guitarra dele, não lembro qual que era na época, assim, no stand, aí ele pôs a mão para trás assim, tirou uma arma, pôs a mão aqui, tirou outra arma. Eu falei, que porra é essa, cara? Ele falou, meu seguro. Eu falei, caralho, você é muito doido, cara. Mas não acabou aí. Aí, o que ele queria fazer? Ele começou a fazer, ele falou, vamos fazer o seguinte, o que você sabe tocar do Sweet? Lembra aquela banda glam metal, né? Sweet. Sei lá, eu sei algumas tal, né? Vamos tentar, eu sei Action, não sei o que. Vamos lá, e começamos tal. Só que falou, vamos acelerar isso. Aí começou a tocar, sabe? Aí, caralho, tá virando um suíte meio Motorhead, meio louco, né? Aí fizemos essa loucura aí e tal. Tomou uma cervejinha, ele não bebia nessa época aí, já tinha... Não sei se antes ele bebia também, cara, mas ele tinha parado e já tava com problema, não sei se de circulação, o que ele não bebia. Aí tomei a cervejinha, conversei com ele, aí na hora de ir embora, ele falou assim, ele estava indo, ele voltou e falou, ó, vem cá, a gente pode fazer isso aí a semana que vem de novo? Eu falei, podemos, tá, ó, então vai ouvindo aí o 2112 do Rush, tá bom? Eu falei, tá bom. Esse era o Hansen. Valeu.